Oi, pessoal. Na aula passada, nós vimos aspectos da transição da fase vegetativa para a fase reprodutiva, quando a planta deixa de produzir órgãos determinados como as folhas e passa a produzir outros meristemas, que são os meristemas florais. Nós vimos o papel dos genes leaf e terminal flower 1 nessa transição e na organização da inflorescência. Hoje nós vamos ver alguns aspectos da formação da flor. A gente não pode esquecer que a flor, na verdade, é um ramo comprimido. Então, da mesma maneira que a flor é um ramo modificado, os órgãos florais são folhas modificadas. Nós vamos ver como isso acontece na aula de hoje. Durante a evolução, houve então uma compressão do eixo do ramo reprodutivo da planta que deu origem à flor de angiospermas como a gente conhece hoje em dia. Isso quer dizer que as flores mais ancestrais, as flores mais basais, as flores mais primitivas, eram na verdade um ramo ainda não comprimido e que foi necessário então alguns passos para que a flor que a gente conhece hoje fosse evoluída ou desse a evolução trabalhasse no sentido de dar a flor que a gente conhece hoje. O primeiro passo foi, então, que os dois sexos estivessem presentes num mesmo ramo. Nós vimos que em gimnosperma o que pode acontecer é que nós temos os dois sexos na mesma planta, como em pinheiro, por exemplo, que produz os dois cones numa mesma planta, mas nenhuma gimnosperma produz cones hermafroditas, e que esse foi o primeiro passo necessário para que a flor de angiosperma surgisse. Um outro passo seria o aparecimento do perianto, que são os órgãos de proteção da flor, e depois, então, o surgimento da flor de angiosperma como nós conhecemos hoje. A primeira angiosperma, ou angiosperma mais primitiva que a gente conhece, a mais antiga que a gente conhece, é do gênero Archifructus. Então, vocês estão vendo aí o fóssil, o aspecto do fóssil. Nem sempre é muito fácil interpretar um fóssil como esse, mas no desenho a gente vê essa parte em marrom, na ponta do ramo seriam as estruturas femininas, e essa parte um pouco mais amarela, um pouco mais para dentro do ramo, seriam as estruturas masculinas. Então, vejam que ainda essa flor primitiva era um ramo. Os genes que dão origem às identidades dos órgãos florais, obviamente, são mais estudados em Arabidopsis, que é a nossa planta modelo. E a gente já viu esse esquema antes. Esse esquema mostra as interações moleculares que dão origem à flor. Para a gente entender como que as decisões moleculares que dão origem à identidade dos órgãos florais foram descobertos ou foram estudados, nós precisamos nos relembrar do estudo do Garcia Bellido, em que, para fazer aquela teoria de compartimentalização, ele usou mutantes homeóticos de Drosophila. Esses mutantes eram afetados em genes que eram fatores de transcrição e cuja mutação davam mutações homeóticas. A gente chama de mutações homeóticas aquelas em que um órgão é formado no lugar onde se esperava encontrar um outro órgão. Um exemplo de uma mutação homeótica em Drosophila é a mutação antenapédia. Então, o que vocês estão vendo são imagens em microscopia eletrônica de varredura da cabeça de uma Drosophila, de uma mosca, e vocês veem que na mosca selvagem existem ali duas antenas, enquanto que no mutante antenapédia essas antenas foram substituídas, então isso é uma mutação homeótica. As antenas foram substituídas por pernas. Essas pernas elas são morfologicamente normais, mas a mosca não tem um controle muito grande sobre elas. Os pesquisadores, nós vamos ver daqui a pouco dois grandes grupos que estudaram esse problema da identidade dos órgãos florais. Esses dois pesquisadores, chefes desses dois grupos, foram formados em biologia molecular de Drosophila, e eles estudavam justamente mutantes homeóticos em Drosophila. E os dois passaram a estudar Arabidopsis. Só para relembrar um pouco, a flor de Arabidopsis é uma flor bastante estereotipada, é uma flor bastante típica de uma angiosperma. Ela tem 4 sépalas, 4 pétalas formando uma cruz, por isso que a família é crucífera, era, né, cruciferácea, hoje é brassicácea, mas antigamente era cruciferácea, porque as pétalas formam esse formato de cruz. E a planta tem 6 estames e tem 2 carpelos que se soldam no centro da flor, formando o pistilo.
Então, Arabidopsis possui essa estrutura floral e os órgãos florais estão organizados em verticilos, ou seja, anéis concêntricos. O primeiro verticilo, que é o verticilo mais externo, é o verticilo de sépalas. O segundo verticilo é o verticilo das pétalas. O terceiro verticilo é o verticilo dos estames. E o quarto e último verticilo é o verticilo onde estão os dois carpelos no centro da flor. Por que as flores têm sempre sépala para o lado de fora e carpelo ou pistilo para o lado de dentro? Por que a parte feminina está sempre no centro da flor e depois a parte masculina ao redor? Nunca é ao contrário. Claro, existem alguns exemplos em que isso pode acontecer, mas isso é um processo de alongamento dos órgãos e a formação dos órgãos é sempre assim. Sépala sempre para o lado de fora, depois pétala, depois estame, depois carpelo. Da onde vem isso? Como que a planta sabe aonde colocar os diferentes órgãos florais? Dois grupos independentemente resolveram esse problema, um grupo americano liderado pelo Elliot Meyerowitz e um grupo com o qual a gente colabora, que é do Enrico Cohen. Então agora que vai vir a parte mais divertida dessa história toda, porque eu trabalho exatamente com isso daí na minha parte de pesquisa. Então, esses dois grupos, o do Elliot e do Enrico, estabeleceram em 1991 o que se chamou de modelo ABC. O que eles fizeram foi usar mutantes, o Enrico com Antirrhinum, que é uma planta ornamental, e o Meyerowitz com Arabidopsis, mutantes que afetavam a identidade dos órgãos florais. Então, simplesmente observando como esses mutantes agiam e qual era característico o fenótipo desses mutantes, eles chegaram ao que se chamou de modelo ABC. A primeira coisa que eles notaram é que existem só 3 tipos de mutante. Então, sempre que um mutante afeta a formação das sépalas, esse mutante também é afetado para a formação de pétalas. Quando ele era afetado para a formação de pétalas, ou era afetado também pela formação de sépalas ou de estames. E quando era afetado para a formação de estames, era afetado também ou em pétalas ou em carpelos. Isso é uma coisa interessante porque você esperaria encontrar 4 grupos de mutantes. Mutantes que são afetados nas sépalas, mutantes que são afetados nas pétalas, mutantes que são afetados nos estames, mutantes que são afetados no carpelos. Formariam 4 grupos. No entanto, eles só encontraram 3 grupos. E eles chamaram esses grupos, por falta de imaginação total, de grupo A, grupo B e grupo C. Então, o que indica que existem 3 coisas que eles chamaram no início de fatores, 3 fatores, fator A, fator B e fator C, e a combinação desses 3 fatores determina os 4 verticilos. Então veja, se eu tenho 3 fatores, 3 coisas, 3 substâncias, na época eles não sabiam nem o que era ainda, que genes que eram, isso aí veio depois, mas eles tinham 3 coisas que afetavam 4 coisas, a única maneira de você usar 3 substâncias para afetar 4 é em que uma dessas substâncias combina com as outras 2, dando então o que se chamou de modelo A, B e C. Vejam, esse modelo, esse esquema que está do lado direito, ele representa um domo meristemático, como esse que está mostrado aí na imagem de varredura, no início do desenvolvimento, quando nenhum órgão floral ainda foi formado. Então, logo no início do desenvolvimento do meristema floral, como esse que está mostrado nessa imagem de microscopia eletrônica de varredura, existe a expressão diferencial de 3 fatores. Nós vamos ver depois, obviamente, que esses fatores são genes, são produtos de genes, nós vamos ver quais são. Então, esses 3 fatores se expressam da seguinte forma. O fator A, ele expressa na periferia desse meristema floral. Então, ele expressa nos verticilos 1 e 2, que seriam os verticilos de sépala e pétala. Então, o fator A sozinho, no primeiro verticilo mais externo, ele dá a identidade de sépalas. O fator A combinado com o fator B no segundo verticilo, ele dá a identidade das pétalas. O fator B combinado com o fator C no terceiro verticilo dá a identidade dos estames. E o fator C sozinho, no centro do meristema floral, ele estabelece a identidade dos carpelos. Então vejam, esse modelo ele tem 3 premissas. A primeira premissa, bastam 3 fatores para dar a identidade dos 4 verticilos florais. O fator A sozinho no primeiro verticilo da sépala, A mais B no segundo verticilo da pétala, B mais C da estame e C sozinho estabelece carpelos. Além disso,
O que estabelece o meristema ser determinado, ou seja, nós conseguimos saber quantos órgãos florais vão ser feitos na flor, é a função C. Então, a função C, ela determina o meristema floral. Vejam que no começo da aula lá, a gente falou o que são meristemas determinados e indeterminados. Meristemas indeterminados é o meristema vegetativo, por exemplo. A gente não consegue saber a priori quantas folhas uma planta é capaz de produzir. O meristema da inflorescência também é um meristema indeterminado. Lembra-se que a gente não consegue prever a priori quantas flores uma planta é capaz de produzir. Isso vai depender se ela está com estresse de seca, se ela está adubado ou não, etc. No entanto, a planta pode estar em estresse de seca, adubada ou não adubada, mas em Arabidopsis, por exemplo, a flor vai produzir sempre 16 órgãos florais. Portanto, o meristema floral em Arabidopsis é um meristema determinado. E quem faz isso é a função C. A Arabidopsis ela sempre vai produzir 4 sépalas no primeiro verticilo, 4 pétalas no segundo verticilo, 6 estames no terceiro verticilo e 2 carpelos no verticilo central, no quarto verticilo. Então, uma flor de Arabidopsis é uma flor determinada, porque eu sei a priori que ela sempre vai produzir 16 órgãos florais. Aliás, aquela brincadeira de mal me quer, bem me quer, a gente consegue sempre trapacear nessa brincadeira se você souber a priori quantos órgãos florais você tem. Em Arabidopsis, se eu começar com mal me quer, vai ficar mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer, vai terminar sempre em bem me quer. Deu para entender, então, o que são meristemas determinados. Então, meristema floral é um meristema determinado porque eu sei a priori quantos órgãos vai ter. E é a função C que dá essa característica ao meristema floral. Mais uma coisa importante, as funções A e C são mutuamente exclusivas. Isso quer dizer que quando a função A é mutada, não existe mais a função A, então a função C ela invade o domínio anteriormente, o espaço anteriormente ocupado pela função A. Quando a função C é mutada, a função A invade a região, o domínio anteriormente ocupado pelo C. Então vamos fazer uma revisão. Essas são as 3 premissas do modelo ABC. Bastam 3 fatores para dar identidade aos 4 verticilos. O fator A sozinho, ele dá a identidade das sépalas, o fator A combinado com o fator B dá a identidade das pétalas, o fator B combinado com o fator C dá a identidade dos estames e o fator C sozinho dá a identidade dos carpelos. Os fatores A e C são mutuamente exclusivos. Isso quer dizer que quando o A está mutado, o C invade a região ocupada pelo A. Quando o C está mutado, o A invade a região que anteriormente era ocupada pelo C. E o B independe da expressão de A e C. A presença da função C faz com que o meristema floral seja determinado, ou seja, faz com que nós saibamos a priori que, no caso de Arabidopsis, por exemplo, o número total de órgãos da flor seja 16. Vamos ver então se a gente entendeu mesmo como é que funciona o modelo ABC. Vejam, esse é um mutante de uma flor de Arabidopsis para o grupo A. Então, a função A não existe mais. Então, a função C ocupa agora o local que anteriormente era ocupado pelo A e o modelo fica desse jeito que está aí embaixo. No primeiro verticilo, a gente era para ter A sozinho, que dava a identidade de sépala. Agora, no primeiro verticilo, como o C invadiu, nós temos o C no primeiro verticilo sozinho. Lembre-se da primeira premissa do modelo, C sozinho quer dizer carpelo. Então, no lugar da sépala, agora se diferenciaram carpelos. Vejam que no segundo verticilo era para ter uma pétala, era A combinado com B. Agora, como C invadiu, o domínio do A ficou no segundo verticilo, B combinado com C. E segundo a primeira premissa, B mais C quer dizer a formação de estames. Então, nós tivemos as pétalas que foram substituídas por estames na flor. Então, nessa flor aí, no primeiro verticilo, nós temos, no lugar de sépalas, carpelos. Essas estruturas que vocês estão vendo aí são óvulos mesmo. Essas células que parecem ali um coco ralado, elas são, na verdade, as células do estigma, que diferenciaram, então, agora nesses carpelos. No meio da flor, os 2 carpelos se soldam para formar o estigma. Como agora, no lugar das 4 sépalas, nós temos 4 carpelos, esses carpelos estão longe uns dos outros, eles não conseguem se soldar. Notem também que no segundo verticilo era para nós termos 4 pétalas, porque A mais B é pétala. No entanto, como C invadiu, no segundo verticilo agora nós temos B mais C, e isso significa a diferenciação de estames. Então, esses estames estão no lugar das pétalas. Nós temos 4 estames no segundo verticilo.
O resto da flor é normal. Nós temos no lugar dos estames, estames mesmo, são 6 estames, e depois no centro da flor os carpelos. Então essa flor continua sendo determinada, ela tem 16 órgãos, mas ela tem 4 carpelos no primeiro verticilo, 4 estames no segundo verticilo, 6 estames no terceiro verticilo e mais 2 carpelos no quarto verticilo. Tem 16 órgãos no total. Vamos ver agora um mutante do grupo B. Vejam como o B ele independe do A e do C, eu não tenho mais o B e agora eu fico só com A e C. Então, o primeiro verticilo continua igual, no verticilo número 1 nós temos o A sozinho, e então nós temos a presença de sépalas. O que muda agora é no segundo verticilo. No segundo verticilo era para nós termos A mais B, que dá pétala. Agora nós temos o A sozinho, e o A sozinho determina a formação de sépalas. Então agora eu tenho sépalas no lugar das pétalas. Eu tenho carpelo no lugar do estame, porque no terceiro verticilo era para eu ter B mais C estame. Agora eu tenho o C sozinho, então eu tenho carpelo no lugar dos estames. E tenho o carpelo no lugar do carpelo mesmo, porque o C ainda está presente no centro da flor. Vejam como eu tenho a função C, essa flor é uma flor determinada, ela tem 16 órgãos. Ela tem 4 sépalas no primeiro verticilo, 4 sépalas no segundo verticilo, 6 carpelos no terceiro verticilo e 2 carpelos no quarto verticilo. Vejam que essa flor ela é exclusivamente feminina, ela não tem estames. Então, a ausência da função B faz com que a flor fique feminina. Vejam agora um mutante do grupo C. Como eu tenho um mutante do grupo C, eu perdi o C, o A invadiu o domínio que anteriormente era ocupado pelo C. Essa é uma das premissas. Então a flor ficou assim, sépala no lugar da sépala mesmo, isso nada mudou. A sozinho no primeiro verticilo dá a função sépala. A mais B no segundo verticilo dá a formação de pétalas, isso também não mudou. Eu tenho 4 sépalas e 4 pétalas. Mas vejam que no terceiro verticilo, no lugar dos estames, que era B mais C, agora eu tenho B com A, e B com A é pétala. Então eu vou ter 6 pétalas no lugar dos 6 estames. E vejam também que no centro da flor era para eu ter 2 carpelos, era a função C sozinha. Agora eu tenho A sozinho, e eu tenho então a formação de sépalas. Tem mais uma coisa diferente aí, vocês viram, se vocês tentarem contar quantos órgãos florais essa flor tem, cada flor que vocês pegarem desse mutante vai ter um número de órgãos diferentes. É difícil a gente saber de antemão quantos órgãos tem, porque lembram-se que uma das premissas era que uma outra função da função C, além de formar carpelo quando está sozinho e formar estame quando está combinado com B, uma outra função do grupo C é fazer com que a flor fique determinada. Então essa flor ela é indeterminada. Eu não sei a priori quantos órgãos essa flor tem. Cada vez a flor vai produzir um número diferente de órgãos. E se eu fizer mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer, cada vez vai dar uma coisa diferente. Veja então que isso daí é uma flor dentro da flor, dentro da flor, dentro da flor, porque esta flor ela vai produzir 4 sépalas no primeiro verticilo, 4 pétalas no segundo verticilo, 6 pétalas no terceiro verticilo, aí já fica um pouco mais difícil de ver onde elas estão, 2 sépalas no quarto verticilo, depois ela produz de novo 4 sépalas, 4 pétalas, 6 pétalas, 2 sépalas, depois de novo sépala, pétala, pétala, sépala, sépala, pétala, pétala, sépala, uma flor dentro de uma flor dentro da flor. Entendeu? É isso que quer dizer então a flor indeterminada. Vamos ver um teste agora combinando 2 mutantes. Então agora o que nós temos aí é um duplo mutante B e C. Vejam o que vai acontecer. Se eu não tenho nem B nem C, o modelo ficou apenas com A. Isso quer dizer que a flor vai ser uma flor só composta de sépalas. Outra coisa, como eu não tenho a função C, essa vai ser uma flor indeterminada. Então o que a gente espera ver é um repolhinho só de sépalas. E é isso mesmo que a gente observa. A gente sabe que essas são sépalas e não são folhas, por exemplo, por causa da presença de tricomas. As folhas têm tricomas, aí as sépalas não têm. Tricomas são pelos, né, na superfície da folha. E aí não tem, então essas aí são sépalas mesmo. Isso é uma flor composta apenas de sépalas. O que aconteceria se a gente tivesse um triplo mutante? Isso a gente não sabe. Então, um triplo mutante não tem como saber.
O modelo não prevê isso. Quem previu isso há 200 anos antes do modelo ser estabelecido foi o Goethe. Aquele mesmo Goethe do Fausto, né, que compôs a ópera Fausto, ele também era naturalista e ele dizia que todos os órgãos florais são folhas modificadas. Aliás, é isso que a gente aprende em anatomia vegetal, né? Que os órgãos florais são folhas modificadas. Então, ele estava certo. Quando a gente faz um triplo mutante, realmente no triplo mutante nós temos apenas folhas. Isso continua sendo uma flor, porque ainda está na estrutura verticilada. Veja, nós temos 4 folhas no primeiro verticilo, 4 folhas no segundo, 6 folhas no lugar dos estames, 2 folhas no lugar dos carpelos, etc. E como eu não tenho a função C, eu tenho uma flor dentro da flor, dentro da flor eu tenho uma flor indeterminada, eu tenho um número indeterminado de órgãos. Então vejam, esse modelo ele foi idealizado e foi publicado em 1991, no começo da década de 90. Durante os anos 90, durante a década de 90, outros autores, outros grupos, outros laboratórios acabaram identificando quem são esses fatores. Claro que são genes, né? São produtos de genes. E o produto do fator C, que se deu o nome de gene agamos, porque ele é agâmico, ele não produz nem grão de pólen, nem óvulo, né? Só produz sépalas e pétalas, foi, aliás, o primeiro fator de transcrição identificado em plantas. Então, depois, durante a década de 90, um fator de transcrição, como eu acabei de dizer, né? São todos fatores de transcrição da mesma família, da família Medsbox. Então, todos os fatores codificam genes que codificam fatores de transcrição e são todos fatores de transcrição vegetal, que então eles quer dizer que eles ligam e desligam outros genes. Já era de se esperar, né? Porque um gene com efeito tão dramático desses, realmente é um gene que deve controlar centenas, às vezes milhares de outros genes. Uma vez que esses genes foram clonados, então nós sabemos hoje que existem 2 genes que codificam os fatores do grupo A, que é a pétala 1 e a pétala 2. Existem 2 genes, a pétala 3 e pistillata, que codificam os fatores do grupo B. E apenas um gene, que é o gene agamos, que codifica o fator C. Uma vez que nós clonamos os genes, dá para fazer sondas, dá para fazer hibridização in situ, que esse experimento está sendo mostrado aí para vocês. E vocês estão vendo que, efetivamente, a expressão dos genes, o lugar onde estão os RNAs mensageiros, simula exatamente o que foi dito anteriormente no modelo ABC. Então, o modelo ABC estava certo, ele previa exatamente onde esses genes se expressam. Vejam que o gene a pétala 1 expressa só nos verticilos 1 e 2, na beirada da flor, enquanto que a agamos é uma expressão complementar, né? Expressa justamente onde o a pétala 1 não expressa, no centro da flor. E o gene a pétala 3 expressa como um anel sobre os domínios de expressão de a pétala 1 e de agamos. Então ele expressa como um anel ao redor da flor. E justamente esse padrão de expressão, aí vocês estão vendo um esquema de um meristema floral cortado na longitudinal, dá para ver a combinação aí do padrão de expressão da função A e B, função B e C, função C, e justamente é o padrão de expressão desses genes do modelo ABC é que dá a identidade dos órgãos florais. Então, os genes da função A sozinhos vão dar as sépalas, os genes da função A mais a função B, as células que expressam os 2 grupos ao mesmo tempo vão dar as pétalas. O grupo de células que expressa a função B e função C vão dar os estames, e o grupo de células que está no centro da flor, que expressa a função C, o agamos, vai dar o surgimento dos carpelos. Muito bem, uma vez que esses genes foram identificados, nós podemos então construir plantas transgênicas, em que a gente modifica esse padrão de expressão, e isso é mais um teste do modelo ABC. Então imagine uma planta transgênica em que nós aumentamos o padrão de expressão dos genes da função B. Vejam essa notação que está ali, 35S pistillata, 35S a pétala 3, quer dizer exatamente isso, é uma planta transgênica em que os genes pistillata e a pétala 3, que são os 2 genes da função B, se expressam na flor inteira. Então o modelo fica desta forma. O que vai ser produzido? Vejam, no verticilo 1 vai ter A mais B, no verticilo 2 vai ter A mais B de novo, no verticilo 3 vai ter B mais C, e no último verticilo também vai ter B mais C. Essa é uma flor determinada ou indeterminada? Então, isso é o que acaba sendo produzido nessa planta transgênica. Primeiro e no segundo verticilo nós temos pétalas, nós temos estames no terceiro e quarto verticilos. Esta é uma flor determinada. Ela tem 4 pétalas, mais 4 pétalas,
mais 6 estames, mais 2 estames. Então essa flor, ela tem 16 órgãos e é uma flor exclusivamente masculina. Vejam, quando a gente aumenta aí a expressão do B, nós temos uma flor exclusivamente masculina. Lembrem-se, quando a gente tinha um mutante B, a gente tinha uma flor exclusivamente feminina. Vejam aí um outro teste do modelo ABC com transgênicos. Dessa vez, nós combinamos a superexpressão da função B com a superexpressão do gene agamos. Então agora nós temos B e C na flor inteira. Esta flor vai ser uma flor determinada ou indeterminada? E que órgãos vão ser produzidos? Vejam, aí nós temos então a resposta. É uma flor que produz exclusivamente estames. É uma flor determinada, ela tem 16 órgãos porque está expressando os genes da função C. Então essa flor vai ter 16 estames. 4 estames no lugar das sépalas, 4 estames no lugar das pétalas, 6 estames no lugar dos estames mesmo e mais 2 estames no centro da flor. Notem que essa flor também poderia ter sido obtida cruzando a planta que superexpressava o B com um mutante para o grupo A, porque lembrem-se que quando eu tenho um mutante do grupo A, o C invade o domínio anteriormente ocupado pelo A. Da mesma forma, se nós tivermos um mutante C, ou seja, um mutante agamos, e nós cruzarmos com aquela planta que superexpressa os genes do grupo B, nós vamos ficar com esse modelo. Então veja, que tipo de órgão vai ser formado nessa flor, e vai ser uma flor determinada ou indeterminada. Como não tem a função C, essa é uma flor indeterminada. E todos os órgãos dessa flor são pétalas. Então eu vou ter como se fosse um repolhinho de pétalas. Muito bem, então vejam que para cada gene que foi descoberto em Arabidopsis, ou a pétala 1, ou a pétala 3, pistillata, gamos, etc., existe o seu ortólogo em Antirrhinum. Isso deu a entender, então, de que esse tipo de comportamento, dessa combinação desses fatores de transcrição, é uma propriedade comum a diferentes tipos de planta. Uma vez que Arabidopsis é de uma família e Antirrhinum é de uma família bastante distante filogeneticamente de Arabidopsis. Isso levou, então, aos pesquisadores procurarem outros modelos além de Antirrhinum e de Arabidopsis. O grupo do Herco Angenet, na Holanda, começou a trabalhar com petúnia, porque tem um interesse importante como uma planta ornamental, e eles acabaram descobrindo um outro tipo de mutante em petúnia, em que se chamou inclusive de mutante espaguete pelo fenótipo dele, em que os óvulos eram substituídos por carpelos. Então estabeleceu-se aí uma possibilidade de um quinto verticilo composto pelos óvulos e, portanto, uma nova função além da A, da B e da C, que seria uma função D. Durante muito tempo essa função D foi debatida e foi controversa porque não se conseguiam achar esses mutantes em Arabidopsis e demorou um pouco de tempo até ter o genoma inteiro de Arabidopsis sequenciado para se encontrar quem seriam os ortólogos desses genes, FBP7 e FBP11. Eles são fatores de transcrição da família Medsbox também, e quando esse mutante duplo pôde ser obtido em Arabidopsis, o fenótipo foi o mesmo, e aí, portanto, depois dos anos 2000, essa função D foi aceita. Para complicar um pouquinho mais ainda a história, uma aluna do Martin Janowski, que foi aluno do Maerowitz, e a Soraya hoje é uma pesquisadora renomada que tem o seu próprio grupo de pesquisa na Espanha, descobriu que poderia ser uma nova função, que seria então a função E. E ela descobriu isso porque na planta transgênica, onde você superexpressa o grupo B e o grupo A, você tem uma flor que é um repolhinho de pétalas. Então, todos os órgãos florais são convertidos em pétalas. No entanto, como a construção que foi usada é 35S, esses genes também se expressam nas folhas vegetativas das plantas transgênicas. E como a gente viu, os órgãos florais são folhas modificadas, ou seja, se eu expressar os genes do modelo ABC nas folhas, o que você esperaria é que essas folhas se convertessem em órgãos florais. No entanto, não é isso que acontece nessa planta transgênica. Se nós olharmos as folhas de uma planta transgênica para essa construção, essas folhas não são convertidas em pétalas. Então, a superexpressão de A e B ela é necessária para a produção de pétala, mas não é suficiente para converter folhas em pétalas. O que estaria faltando aí? Quando nós olhamos, então, a árvore filogenética dos Medsbox, nós vemos que ali, junto com o que seria o grupo do Apétala 1 e do Cauliflower, etc., existe um grupo que se chamou de Sepalata,
que é um grupo de genes redundantes, são 4 genes redundantes. Mutantes simples, eles não têm fenótipo nenhum, mas quando se tem pelo menos um mutante triplo, os órgãos florais são convertidos em sépalas. A expressão do gene sepalata, cada um desses 4 genes tem um padrão de expressão ligeiramente diferente, mas de forma geral é no meristema floral como um todo. Apenas o gene sepalata 4 que tem uma expressão um pouco mais restrita ali. Então, como eu disse, quando esses genes se chamam sepalata, porque quando você tem um triplo mutante, pelo menos, você possui um fenótipo não for formado apenas de sépalas, e o quádruplo mutante seria uma flor formada apenas de folhas. Num primeiro momento, o que se poderia pensar é que os genes sepalata controlam a expressão dos fatores de transcrição A-gamos, a pétala 3 e pistilata. E não é isso que acontece. Nesse triplo mutante que nós vimos que tem apenas sépalas, essa flor mutante ainda expressa A-gamos, a pétala 3 e pistilata, com um padrão bastante semelhante ao que se observa no selvagem. Então, o que os sepalatas estão fazendo não é controlar o padrão de expressão dos outros fatores de transcrição Mad-box. O que provavelmente, então, foi a conclusão que se chegou que os sepalatas fazem é formar complexos proteicos que são necessários para a ação do A-gamos. Ou seja, não adianta eu ter o A-gamos se eu não tiver pelo menos um sepalata, porque senão a função do A-gamos não é realizada. Então chegou-se à conclusão de que o papel molecular do gene sepalata não é controlar a expressão dos outros genes no modelo ABC, mas o seu produto, a proteína codificada pelo gene sepalata, forma complexos que são necessários para a eficácia biológica dos outros fatores de transcrição. Então, aí, quando você combina a superexpressão do B e do C com os sepalatas, aí sim você tem todas as folhas da planta convertidas em pétalas. Notem aí nessa imagem que os cotilédons não são convertidos em pétalas, justamente porque os cotilédons não são folhas, como a gente já tinha comentado antes, né? Então, aí a gente tem uma outra visão lateral dessas plantas em que as folhas são convertidas em pétalas. Obviamente, essa planta aí vai morrer, ela não faz fotossíntese, ela germina, produz alguns órgãos florais e depois já morre. Então, é esse o modelo aceito hoje em dia. A gente chama de modelo ABC expandido ou modelo do quarteto, em que em cada verticilo existe pelo menos um complexo tetramérico formado pelas proteínas sepalata em conjunto com outras proteínas do modelo ABC, quer seja o A, o B, o C ou então o D, que hoje em dia então é aceito como um quinto verticilo que é composto de óvulos. Nós havíamos visto então que para cada gene de Arabidopsis existe um ortólogo em antirrhinum, mas eu não havia mostrado ainda os mutantes correspondentes. Eu não havia mostrado isso antes porque as flores de antirrhinum selvagem são um pouco mais complexas do que Arabidopsis. São flores zigomorfas, não dá para enxergar ali na flor fechada, ela tem uma estrutura que não permite a gente ver os estames nem os carpelos, então é um pouco mais complicado a gente enxergar. Mas o mutante do grupo C, então ele tem apenas sépalas e pétalas, como a gente viu em Arabidopsis. O mutante do grupo B ele tem apenas sépalas e carpelos, e os carpelos do centro da flor ali eles vão acabar se fundindo. O problema é o mutante do grupo A, que a gente esperaria que tivesse carpelos e estames, e, no entanto, o mutante do grupo A ele tem essa estrutura estranha. E isso realmente deu debate durante muito tempo das pessoas perguntarem se o modelo ABC é realmente um modelo universal e se ele é válido para todos os tipos de angiospermas. Nós vamos ver mais detalhes sobre essa discrepância, ou aparente discrepância do modelo ABC, na aula em que nós falarmos sobre evolução do desenvolvimento reprodutivo em plantas. Isso vai ser numa aula um pouco mais para frente. Por enquanto, nós vamos deixar esse suspense por aí, tá bom? Muito bem. Apesar dos genes do modelo ABC controlarem a identidade dos órgãos florais, eles geralmente não controlam o número de órgãos florais. Isso é feito por uma outra rede de regulação gênica, na qual um dos principais componentes é o gene periância. Nos mutantes periância, existe um aumento dos números de órgãos florais, principalmente do perianto, por isso o nome periância. Então, os órgãos de sépalas são em maior número e os órgãos de pétala também são em maior número no mutante em relação ao tipo selvagem. O gene periância altera o número de primórdios, principalmente de sépala e pétala, porque ele altera a atividade da zona central no meristema.
Nos mutantes periância, existe uma proliferação maior da zona central do meristema e, portanto, a produção de um número maior de órgãos florais. Nessas imagens em microscopia eletrônica de varredura e principalmente nas imagens em microscopia de confocal, a gente percebe que existe um número maior de células na zona central do meristema do mutante periância. O gene periância codifica um fator de transcrição da família BZIP. A família BZIP é uma família bastante grande, com um grande número de membros em Arabidopsis, e a periância é apenas um deles. Como esse gene codifica um fator de transcrição, ele deve ligar e desligar a expressão de outros genes. E um dos genes que o periância controla é o gene Agamos. Lembrem-se que mutantes Agamos têm também um número maior de órgãos se nós considerarmos que no mutante Agamos ele produz uma flor dentro da flor dentro da flor. Esse fenótipo do mutante Agamos de produzir um número indeterminado de órgãos florais é por causa da atividade do meristema, da zona central do meristema, que é aumentada. Então, o que o periância faz é justamente controlar a expressão do Agamos para regular o número de órgãos florais. Só que no mutante periância não existe uma flor dentro da flor, mas sim um número maior de órgãos florais nos órgãos do perianto, nas sépalas e nas pétalas. No tipo selvagem, ou numa planta normal, o gene Agamos se expressa no centro da flor, principalmente nas células que vão formar estames e carpelos. No mutante periância, vocês veem que existe uma redução do padrão de expressão. Essa coloração azulada é o produto de expressão do gene GUS sobre o controle do promotor do gene Agamos. No tipo selvagem está mais azul, no mutante periância está bem menos azul, porque houve uma redução da expressão de Agamos. Quando a gente reduz a expressão de Agamos, há uma maior proliferação da zona central e há uma produção de um número maior de órgãos florais. Além do número de órgãos florais em cada verticilo, um outro aspecto da morfologia floral é a simetria dos órgãos florais. Nós observamos na natureza que existem flores que são radialmente simétricas, ou seja, é possível passar na flor vários planos de simetria que dividem essa flor em partes simétricas ou partes iguais. Algumas outras flores, como por exemplo essa violeta, possuem um plano de simetria, um único plano de simetria, ou seja, nós podemos ver o lado direito da flor, que é uma imagem em espelho do lado esquerdo da flor, mas não dá para passar outros planos de simetria porque a flor é assimétrica ou zigomorfa. A maior parte das leguminosas e das orquídeas geralmente são flores assimétricas ou zigomorfas. A Arabidopsis, que é a nossa planta modelo, é uma planta actinomorfa, ou seja, há a possibilidade de passar vários planos de simetria pela flor. No entanto, uma outra planta que também é modelo para o desenvolvimento dos órgãos florais, que é o Antirrhinum, produz uma flor zigomorfa, ou seja, eu possuo apenas um plano de simetria. Numa flor de Antirrhinum selvagem, que não é mutante, nós vemos que realmente é uma flor bastante assimétrica ou zigomorfa. No entanto, existem mutantes de Antirrhinum em que a flor se transforma numa flor que nós chamamos de flor pelórica, ou seja, ela possui uma simetria radial. Se nós olharmos um esquema de uma flor de Antirrhinum em que as pétalas são coloridas conforme a sua posição, nós vemos que existem pétalas dorsais, que estão aí pintadas em azul, pétalas laterais, que estão pintadas em marrom, e pétalas ventrais, que estão aí coloridas de amarelo. Nos mutantes pelóricos, ou seja, nos mutantes que possuem simetria radial, geralmente as pétalas se convertem em pétalas ventrais. Então, todas as pétalas dorsais e laterais se convertem em pétalas ventrais. Então, podemos imaginar que, além do modelo ABC, existe um outro sistema de genes que controla essa simetria dorso-ventral, e esses genes agiriam em conjunto com os genes do modelo ABC para promover a formação então, de pétalas, junto com os genes do tipo A e do tipo B, que dão a identidade de pétalas. Existiria outros genes que dão a identidade às pétalas dorsais, pétalas ventrais e pétalas laterais.
Esses genes são já conhecidos e são os genes cicloidea e dicótoma. Quando nós mutamos ou o dicótoma ou o cicloidea, a flor fica parcialmente pelórica, ou seja, parcialmente com simetria radial, mas quando nós olhamos aí o duplo mutante cicloidea e dicótoma, a flor fica absolutamente pelórica, ou seja, todas as pétalas são convertidas em pétalas ventrais. Esses dois genes agem então de forma redundante e ele, tanto o cicloide quanto o dicótoma, são genes da mesma família, eles codificam fatores de transcrição da família TCP. Então, o gene cicloide e o gene dicótoma agem de forma redundante para controlar a dorsoventralidade do meristema floral. Quando nós olhamos um meristema floral de antirrhinum logo no início do desenvolvimento, e vocês estão olhando aí uma imagem em microscopia eletrônica do meristema floral visto de cima, parece um pãozinho aí, né? A gente não vê nenhuma simetria dorso-ventral logo no início do desenvolvimento, não existe alguma característica que diga esse é o lado de cima, esse é o lado de baixo. No entanto, num meristema como esse, se nós fizermos um corte transversal e fizermos a hibridização in situ com cicloide, nós vemos que o gene cicloide ele é expresso assimetricamente nesses meristemas, ele é expresso só do lado adaxial do meristema e não do lado abaxial, ou seja, só do lado dorsal do meristema. Essa expressão no lado dorsal marca, então, a localização das células que estão na região dorsal, dizendo esta é a porção dorsal. Todos os tecidos que forem formados a partir desse grupo de células que está aí colorido na hibridização in situ, né, vão ser órgãos dorsais. Então, se nós acompanharmos o desenvolvimento do meristema floral e fizermos um corte transversal de um botão floral numa fase um pouco mais avançada, nós vamos ver que justamente o estame dorsal e as pétalas dorsais expressam tanto dicótoma como cicloide. Então, nós vemos que esses são marcadores da região dorsal e é a expressão desses genes que controla a identidade das pétalas dorsais e ventrais. Então, existem outros grupos de genes que controlam o número dos órgãos florais e a dorsoventralidade dos órgãos florais. Então, tanto a distribuição quanto o posicionamento em termos de simetria dos órgãos florais. Isso era o que a gente tinha para apresentar hoje. Se tiver alguma dúvida, por favor, me mande e-mail. Se não, até a próxima aula. Não se esqueça de fazer exercício, tá bom? Tchau, tchau.